Graça e paz, queridos, passando aqui nesses minutos de encorajamento para compartilhar Tiago capítulo 4, do versículo 8 ao 12. Estamos aí diante de assuntos que têm rodado o Brasil e o mundo, né? Acerca deste período carnavalesco, com relação a nomes, né, de celebridades como Baby, Ivete, Joelma Chimbinha e etc e tal. E as pessoas estão mais preocupadas com a vida do outro do que com a sua própria vida, no sentido de busca, né, diária com relação à nossa vida com Deus. E as pessoas ficam preocupadas se Baby está ou não salva, se fulana é de fato convertida. Isso não cabe a nós, não. Não cabe a nós, não. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo 8 a 12, é isso que eu queria deixar para nós hoje. Do 8 a 12 diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se te julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha a seriedade. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tu, porém, quem és que julga a outrem? É muito séria a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que ela jamais voltará vazia, antes fará o que apraz. Então, queridos, não fique preocupado com a vida alheia. A palavra de Deus nos diz aqui sobre alguns verbos que eu queria citar novamente. Você vê que no versículo 8 ele fala: chegai-vos a vós, ou seja, chegar. O verbo chegar. Se achegue a Deus. Limpai as mãos, ou seja, limpar. Limpar as mãos. E vós de duplo ânimo, purificai o coração, ou seja, purificar o coração. Este é o tempo. Senti as vossas misérias, ou seja, sentir as vossas misérias, antes de olhar para a vida do outro. E lamentai e chorai, ou seja, lamentar, chorar. Esse é o tempo de estarmos diante do Senhor, na postura que Ele determina para nós como igreja. Ei, nós somos pecadores. A única coisa que diferencia dessas pessoas que estão lá fora ainda no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia diz também que aqueles que não agrada a Deus, né, automaticamente está lá no mundo, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus nos diz, olha, chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Mas antes ele fala, senti as vossas misérias. Para de ficar olhando a vida dos outros e começa a olhar para você. Começa a se preocupar com a sua história. Qual o legado que você vai deixar? Qual a história de vida que você vai deixar? Porque isso haveremos de prestar conta diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz aqui, olha, humilhai-vos, ou seja, humilhar. É tempo de se humilhar na presença do Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É tempo de se humilhar. Deixa a Baby com o Senhor. Ei, vou falar uma coisa pra você. Ela citou algumas coisas. A única coisa que ela errou, né, foi ter falado sobre data, 5, 10 anos. Isso aí não cabe a nós, cabe a Deus. Mas ela falou uma coisa muito interessante sobre Apocalipse, sobre arrebatamento, coisas que muitos crentes têm medo de falar. Coisas que muitos crentes que têm medo de falar de Apocalipse. Sabia disso? Então, aí você vê uma pessoa que tá lá e é movida, porque Deus é soberano, para falar sobre arrebatamento, coisas que muitos crentes têm medo de falar e não falam. Então, a Bíblia diz assim, ó, irmãos, não faleis mal
outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se te julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Quantos estão se posicionando como juiz? Ei, só tem um juiz. A Bíblia diz que nós temos que julgar as causas retas dentro daquilo que o Senhor expressa na sua palavra. Não dentro dos nossos achismos e vãs filosofias. Alto lá, porque haveremos de prestar contas do nosso posicionamento indevido diante de Deus, diante dos homens. A palavra de Deus diz assim: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Ei, querido, é muito sério. A Bíblia diz aqui no versículo 12, esse juiz pode salvar e destruir, porque ele é Deus. Ele está acima de principados e potestades. Ele está acima de todas as coisas. Então, ele é Senhor e nós somos servos. É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes, ao invés de ficar falando da vida do outro, se tá ou não salvo, mesmo porque, querido, quem tem certeza disso são aqueles que têm estado diante do Senhor. E outra coisa, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Para de julgar a vida alheia. Se volte para o altar do Senhor, é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. O rei está voltando e isso é real. A Bíblia diz, há um só legislador que pode e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, eu gosto dessa vírgula. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ei, chegar, é tempo de chegar, limpar, purificar, sentir as nossas misérias, se lamentar e chorar diante do Senhor por nós mesmos, se converter dos nossos maus caminhos, se humilhar perante o Senhor, falar das coisas boas, não falar da vida alheia, julgar as causas justas, não julgar causas que só pertencem a Deus. Porque é Ele que virá salvar e destruir. É Ele que pode salvar e destruir. É Ele que é o Senhor da história. É Ele que é Deus acima de principados e potestades e que domina o mundo. E que é o cabeça da igreja na pessoa de Cristo Jesus. Então, queridos, para de ficar apontando no sentido de achismos. Será que fulano é salva? Será que foi Deus mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Uma coisa eu sei, já tem vida sendo salva, sabia? Por conta daquela palavra arrebatamento, por conta da palavra apocalipse, já tem vida sendo salvas. Você sabia que teve uma pessoa que ia se matar, estava ao pé do trio elétrico, ia se matar e quando ouviu falar sobre apocalipse, sobre arrebatamento, não se matou e entrou em contato com a Baby para dizer que não se matou por conta daquela palavra que ela disse, porque ele tinha aí definido, destinado a se matar neste carnaval. Ei, não cabe a você tal coisa. Não cabe a mim tal coisa. O Senhor é Deus. Ele domina entre céus e terra, debaixo da terra. Ele é Senhor. Ele é o Deus da história. E uma coisa que Deus requer de nós é santificação. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Que o Senhor te abrace nessa hora. Que o Senhor nos põe no eixo da sua vontade. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós. Porque a ele haveremos de prestar conta. Porque realmente é real. É tempo de estarmos propagando o evangelho do reino. Já passou desse tempo. E a igreja, depois da pandemia, se enclausulou dentro da igreja, que ela não consegue sair de quatro paredes. E o Senhor está falando, ei, adormecida, desperte, porque eu estou às portas para buscar uma igreja que tenha voz profética no mundo. E este é o momento. Em o nome de Jesus, nunca um problema anulou ou paralisou a igreja. Pelo contrário, fez com que ela avançasse mais. Na igreja primitiva nós vemos isso, até no Antigo Testamento. Ei,
Igreja, desperte, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo de lançar as redes. Deus só quis lançar uma situação aí para que possamos nos despertar para tão grande salvação. O que daremos como resultado a Deus por tão grande salvação que Ele nos concedeu por sua graça? Um forte abraço da pastora Rosana Soares de Souza e saiba de uma coisa: este é o tempo de Deus. Posicionamento. Shalom Adonai.